Você já sentiu aquele aperto repentino no peito, uma sensação de vulnerabilidade, mesmo estando dentro de casa, como se algo invisível ameaçasse a paz do seu lar e você não soubesse como impedir? Bom dia a você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo à nossa amada família de oração. Hoje celebramos o fôlego de vida e agradecemos por mais esta oportunidade de caminhar sob a luz de um novo amanhecer. O que vamos viver agora é a chave para erguer muros espirituais invisíveis, mas intransponíveis, ao redor de tudo o que você mais ama e valoriza. Salmo, capítulo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Muitas vezes, olhamos para este texto e pensamos apenas em proteção física, mas a promessa vai muito além das paredes de tijolo e cimento que nos cercam. Quando a Escritura fala sobre a sua tenda, ela se refere ao espaço sagrado onde sua alma descansa, ao ambiente onde sua família repousa e onde seu coração deveria encontrar paz. A garantia aqui não é a ausência de barulho do lado de fora, mas a certeza de que nenhuma força destrutiva tem autorização para ultrapassar o limite sagrado da sua porta para dentro, pois existe um guardião que não dorme vigiando a entrada. Entenda que a praga mencionada não é apenas uma doença do corpo, mas tudo aquilo que tenta adoecer as emoções, roubar a alegria do convívio e trazer o caos para a ordem do seu lar. Existe uma blindagem disponível que transforma sua casa em um território onde o mal perde a força e a influência, como se houvesse um escudo invisível que repele a negatividade antes mesmo que ela tente tocar a maçaneta da sua porta. É sobreviver à realidade de estar escondido em um lugar onde o perigo pode até rondar, mas jamais conseguirá se instalar ou criar raízes. Agora, antes de fecharmos os nossos olhos para falar com o Criador, eu preciso que você exercite sua fé de forma prática e objetiva. Vá nos comentários abaixo e escreva a seguinte frase profética: minha casa é território protegido. Aproveite este momento para deixar seu pedido de oração específico, pois eu leio e apresento cada nome. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva agora no canal e ative a notificação para ser avisado sempre que orarmos. Deixe seu gostei, compartilhe esta mensagem com quem precisa de proteção urgente e permaneça comigo até o último segundo deste vídeo. Vamos orar. Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento, não apenas com palavras, mas com o peso de nossa humanidade e a esperança que pulsa, ainda que tímida, em nossos corações cansados. Entramos agora no recinto mais profundo da alma, aquele lugar secreto, onde o barulho da rua não consegue entrar, e onde a Tua presença se torna palpável como o ar que respiramos. Imaginamos agora a nossa casa, a nossa tenda, não como uma construção de tijolos frios, mas como um santuário vivo, cercado por uma atmosfera que os olhos naturais não conseguem ver, mas que o nosso espírito discerne com clareza. É aqui, Senhor, neste solo sagrado da nossa existência, que nos prostramos para reconhecer que sem a Tua cobertura, seríamos como folhas secas levadas pelo vento tempestuoso que assola o mundo lá fora. Nós observamos o horizonte da nossa vida e percebemos quantas nuvens escuras tentaram se formar sobre a nossa cabeça nos últimos tempos, trazendo o medo do desconhecido e a angústia do que poderia acontecer. Mas a Tua promessa ecoa antiga e poderosa, dizendo que nenhum mal nos sucederá, e nós nos agarramos a essa verdade como quem segura uma corda firme em meio a um mar revolto. Visualizamos agora cada janela e cada porta da nossa habitação sendo marcadas por uma luz que não vem da eletricidade, mas da Tua própria essência, criando uma barreira intransponível contra tudo aquilo que foi desenhado para nos ferir.
O mal pode até caminhar pela vizinhança, pode até sussurrar seus ruídos assustadores nas esquinas, mas ele encontra um limite que não pode ultrapassar quando se aproxima da nossa tenda. Senhor, nós te apresentamos a estrutura frágil da nossa tenda, que simboliza o nosso corpo, a nossa mente e o nosso lar, lugares onde a praga da ansiedade e da doença muitas vezes tenta encontrar uma brecha para se instalar. Percebemos que a praga citada na Escritura não é apenas a enfermidade que debilita os ossos, mas também aquela neblina tóxica que tenta adoecer os nossos relacionamentos e roubar a doçura do nosso convívio diário. Pedimos que o Senhor nos envolva em um manto de imunidade espiritual, onde a calúnia, a inveja e a negatividade percam a sua eficácia antes mesmo de tocarem a maçaneta da nossa porta de entrada. Que qualquer dardo inflamado, lançado no silêncio da noite ou na claridade do dia, se desfaça em cinzas ao colidir com o escudo invisível que a tua misericórdia ergueu ao nosso redor. Caminhamos em espírito pelos cômodos da nossa casa agora, sentindo a temperatura mudar, como se o calor da tua proteção dissipasse qualquer frieza trazida pelas preocupações do dia a dia que tentaram se acumular nos cantos. Nós declaramos que o chão onde pisamos é território santo, onde a tristeza profunda não tem permissão para criar raízes e onde o desespero não encontra solo fértil para germinar as suas sementes amargas. A tua palavra diz que a praga não chegará, e nós entendemos que isso significa que ela pode até ser notícia longe, pode até ser vista à distância, mas a sua trajetória é desviada pela tua mão soberana que nos guarda. Nos sentimos como pássaros escondidos na fenda da rocha, onde a tempestade ruge com fúria do lado de fora, mas onde, do lado de dentro, existe apenas a segurança de um abrigo inabalável. Pai, quantas vezes o medo tentou nos convencer de que estávamos vulneráveis, de que as paredes da nossa vida eram finas demais para suportar os golpes da existência e as fatalidades que parecem atingir a tantos sem aviso prévio. Mas nós nos lembramos de que a nossa segurança não vem de sistemas de alarme ou de trancas de ferro, mas sim da vigilância incansável daquele que não dorme e nem cochila enquanto seus filhos descansam. Enquanto o mundo dorme preocupado, nós nos deitamos na certeza de que existem sentinelas celestiais postadas em cada canto do nosso lar, garantindo que o sono seja reparador e não um tormento. A tua fidelidade é o teto que nos cobre, protegendo a nossa mente dos pesadelos e o nosso coração das palpitações que o pavor noturno tenta provocar no silêncio da madrugada. Nós te agradecemos porque a promessa é clara ao dizer que o mal não nos sucederá, o que nos traz a revelação de que muitas coisas ruins foram abortadas no mundo espiritual antes mesmo que tivessem a chance de se manifestar no mundo material. Quantos acidentes o Senhor nos livrou, sem que nem ao menos soubéssemos. Quantas ciladas foram desarmadas enquanto caminhávamos distraídos, e a praga que estava preparada para nos atingir perdeu o endereço da nossa tenda, porque o Senhor confundiu o caminho do inimigo. Nós te louvamos pelo livramento que vimos, mas te adoramos ainda mais pelos livramentos que nunca chegamos a ver, aqueles que aconteceram nos bastidores da eternidade, para garantir que hoje estivéssemos aqui, de pé e respirando. Muitas vezes, Senhor, a praga tenta chegar disfarçada de problemas financeiros ou de crises familiares que parecem surgir do nada, para abalar as estruturas daquilo que levamos anos para construir com tanto suor e lágrimas. Mas nós nos posicionamos agora na autoridade que a tua presença nos confere, crendo que a tua provisão é o antídoto contra a escassez e que a tua sabedoria é a cura para os conflitos que tentam nos dividir.
Que a atmosfera da nossa casa seja tão saturada pela tua paz, que qualquer espírito de contenda que tente entrar seja imediatamente sufocado pela harmonia que emana do teu trono. Nos recusamos a aceitar que a nossa tenda seja um lugar de guerra. Ela será, hoje e sempre, um oásis de refrigério em meio ao deserto árido deste mundo. Olhamos para os nossos filhos, para os nossos pais, para aqueles que dividem o teto conosco e estendemos as mãos espirituais sobre a vida de cada um, reivindicando a promessa de que a praga não tocará neles. Sabemos que o mundo lá fora é hostil e que existem influências tentando moldar a mente e o caráter de quem amamos, como uma praga silenciosa que corrói os valores e a inocência. Mas nós nos levantamos como guardiões da nossa linhagem, pedindo que o Senhor nos conceda a estratégia certa para blindar o coração da nossa família contra as setas que voam de dia e a peste que se propaga na escuridão. Que eles saiam e entrem debaixo de uma redoma de graça, tornando-se invisíveis aos olhos da maldade humana e intocáveis diante das armadilhas do acaso. Senhor, a tua palavra não diz que o mal deixará de existir, mas assegura que ele não terá sucesso na sua investida contra a vida daqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada e o seu lugar de habitação constante. Isso nos dá a confiança de caminhar por vales sombrios, sem temer o que pode surgir das sombras, pois a tua luz não apenas ilumina o caminho, mas cega aquilo que tentava nos espreitar. Nós rejeitamos a mentalidade de vítima que espera o pior e abraçamos a mentalidade de herdeiros que aguardam a bondade e a misericórdia nos seguindo todos os dias. Que a nossa tenda seja conhecida no mundo espiritual como uma zona de exclusão para o sofrimento desnecessário. Um lugar onde a bênção não é uma visita passageira, mas uma residente permanente. Sentimos, Pai, que muitas vezes a praga tenta chegar através das palavras lançadas por pessoas que não desejam o nosso bem. Frases que carregam o veneno da maldição e o peso da inveja oculta. Mas agora, neste momento de oração, nós nos revestimos de uma armadura que neutraliza toda a palavra contrária, fazendo com que elas caiam por terra sem produzir nenhum fruto em nossa história. Declaramos que a única voz que tem poder para definir o nosso futuro e o destino da nossa casa é a tua voz, que pronuncia vida, esperança e proteção sobre nós. A nossa tenda está blindada contra a fofoca, contra o mal-olhado e contra qualquer intenção obscura que tente atravessar a nossa fronteira sagrada. Pai, que a proteção sobre a nossa tenda se estenda também aos nossos sonhos e projetos, pois sabemos que a frustração é uma praga que tenta matar a esperança e nos fazer desistir antes da colheita. Nós consagramos cada plano, cada desejo e cada meta ao teu cuidado, pedindo que o Senhor coloque anjos ao redor dos nossos propósitos, impedindo que as circunstâncias adversas sufoquem a nossa fé. Assim como o Senhor protegeu o povo no deserto, garantindo que suas roupas não envelhecessem e seus pés não inchassem, nós te pedimos que nos sustentes durante a jornada rumo às promessas. Que nenhum mal suceda aos nossos empreendimentos e que nenhuma praga de falência ou estagnação chegue perto dos frutos do nosso trabalho honesto. Reconhecemos que a verdadeira segurança não está em fugir do mundo, mas em estar no mundo revestido por uma natureza que não pertence a ele, uma natureza celestial que repele a corrupção e a decadência. Nós nos enchemos agora da certeza de que somos intocáveis, não por mérito próprio, mas porque o sangue de uma aliança eterna foi aspergido sobre os umbrais da nossa existência. Quando o destruidor passar e olhar para a nossa tenda, ele verá a marca da propriedade exclusiva do Criador e será obrigado a seguir adiante, sem tocar em um só fio de cabelo nosso. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa paz.
saber que existe um decreto divino de preservação assinado e selado a nosso favor. Senhor, nós trazemos à memória agora os momentos em que nos sentimos expostos e desprotegidos e pedimos que o Senhor cure qualquer trauma que tenha ficado dessas experiências passadas quando a praga pareceu nos atingir. Nos ajuda a entender que o passado não define a segurança do nosso futuro e que, a partir de hoje, uma nova estação de proteção integral se inaugura sobre a nossa vida. O medo do "e se acontecer de novo" não tem mais lugar em nossa mente, pois ela agora está ocupada pela promessa de que nenhum mal nos sucederá daqui para frente. Trocamos a ansiedade pela adoração, trocamos a vigilância paranoica pelo descanso confiante nos braços daquele que sustenta o universo. Nós profetizamos para a nossa própria alma que a tempestade pode até rugir, os ventos podem até soprar com violência, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha inabalável dos séculos. Nenhuma praga de separação, de vício ou de depressão terá força suficiente para abalar as fundações que o Senhor mesmo estabeleceu em nossa família. Nós fechamos todas as brechas espirituais com a argamassa da fé e trancamos todas as portas de acesso ao inimigo com a chave da oração constante. A nossa tenda é um farol de luz no meio das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, pois a luz que habita em nós é maior do que qualquer escuridão que tente nos cercar. Encerramos este momento de intercessão, focada na proteção, sentindo uma paz que não conseguimos explicar logicamente. Uma calmaria que se espalha do alto da cabeça até a planta dos pés. A certeza de que nenhum mal te sucederá deixou de ser apenas uma frase lida em um livro antigo e se tornou uma experiência viva, pulsante e real dentro do nosso peito, agora. Agradecemos porque sabemos que, ao abrirmos os olhos e voltarmos à rotina, não estaremos sozinhos, mas caminharemos dentro dessa bolha de proteção divina, onde a praga não entra e onde o mal não tem autoridade. Respiramos fundo e descansamos, pois o Senhor é o guardião fiel da nossa tenda. Com a autoridade de quem habita no esconderijo do Altíssimo, nós nos levantamos agora para estabelecer decretos irrevogáveis sobre a nossa geografia e sobre o nosso destino. Nós determinamos que as paredes da nossa casa absorvam a glória de Deus e repelem qualquer vibração de angústia ou de medo que tente atravessar o concreto. Nós declaramos que a nossa porta de entrada possui um filtro espiritual, onde somente o bem, a graça e a prosperidade têm permissão para transitar, enquanto a inveja e a discórdia ficam barradas do lado de fora. Nós profetizamos que a praga, seja ela biológica, emocional ou financeira, ao tentar se aproximar da nossa tenda, encontrará um fogo consumidor que a desintegra instantaneamente. Nós afirmamos que a nossa vida é um jardim fechado, regado por fontes de águas vivas, onde a sequidão não entra e onde os frutos do Espírito brotam com vigor em todas as estações do ano. Nós proclamamos que a nossa saúde física e emocional é um território proibido para a deterioração precoce e para o desgaste que o mundo tenta impor sobre nós. Nós anulamos agora toda sentença de fracasso que foi escrita contra o nosso sobrenome e reescrevemos a nossa história com a tinta da superação e da vitória contínua. Nós decretamos que os nossos filhos e a nossa descendência não herdarão os nossos medos nem as nossas lutas antigas, mas herdarão a bênção dobrada e a proteção que conquistamos hoje de joelhos. O mal não nos sucederá, não porque somos perfeitos, mas porque fomos justificados e marcados como propriedade exclusiva de um reino inabalável. Nós selamos cada cômodo do nosso lar, cada projeto da nossa mente e cada batida do nosso coração com a garantia de que somos intocáveis e indestrutíveis enquanto permanecermos no centro da vontade divina. Nós direcionamos agora essa torrente de bênçãos
para cada pessoa que faz parte desta família de oração, visualizando uma rede luminosa que se espalha por nações e continentes neste exato instante. Nós abençoamos a vida de quem está do outro lado desta tela, pedindo que o Senhor visite agora o ambiente onde essa pessoa está, transformando o clima pesado em uma atmosfera de leveza e esperança renovada. Que a proteção que pedimos para a nossa tenda seja multiplicada sobre a casa de cada inscrito, de cada ouvinte, fazendo com que milagres urgentes aconteçam antes mesmo que este vídeo termine. Nós nos unimos em espírito como um exército que não deixa nenhum soldado para trás, declarando que na vida do meu irmão e da minha irmã, a escassez cede lugar à abundância e a tristeza dá lugar a uma alegria que não depende de circunstâncias. Selamos estas verdades no mundo espiritual e as recebemos no mundo material, na autoridade poderosa do nome de Jesus. Amém. Entenda que o silêncio que virá a seguir não significa ausência, mas sim a consolidação de tudo o que foi ativado no mundo espiritual durante estes minutos que passamos juntos. Não cometa o erro de pensar que a oração é um evento com hora marcada para terminar. Ela é uma atmosfera que se cola na sua pele e nos acompanha quando você cruza a porta da rua para enfrentar a realidade da vida. A tenda protegida sobre a qual lemos não ficou no passado bíblico, ela agora é você, e onde quer que a planta do seu pé pisar, a blindagem contra o mal estará ativa e operante. Leve essa certeza não apenas como um consolo passageiro, mas como uma arma de defesa real para o seu dia. Se o seu coração sentiu a verdade destas palavras e você deseja selar este momento, eu peço que você deixe o seu gostei no vídeo agora mesmo, não como um número, mas como um sinal de que você toma posse desta proteção. Vá aos comentários e digite um amém, com toda a força da sua alma como demonstração pública da sua fé. Ou aproveite para deixar o seu pedido de oração específico, pois nós somos uma família que se importa e intercede uns pelos outros. Se certifique de que você se inscreveu no canal e ativou a notificação para não ficar de fora quando o nosso próximo clamor subir aos céus. Permaneça sob a graça do Pai. Nos conectaremos novamente amanhã para fortalecer ainda mais o nosso espírito, em nome de Jesus.